O seu mundo tem prazo de validade. Existe um cronômetro contando as horas para que o seu mundo chegue a um fim. Você vive em um lugar fadado à destruição, fadado ao apocalipse. E o fim, ironicamente, vem dos céus. O mundo de Skyfall RPG é perfeito para quem quer contar uma história profunda, uma história dramática. É um mundo bucólico, onde você está beirando o fim, onde você encara o fim da sua vida o tempo todo. As ilhas do céu caem e destroem o que tem ao seu redor, mas é inevitável. Uma hora, uma delas vai por um fim em tudo que a gente conhece. E não somente dentro da lore do próprio mundo de Skyfall, o sistema fornece para você diversas mecânicas que permitem você contar histórias mais profundas. Minha missão aqui hoje é ajudar você a entender as 3 principais mecânicas de Skyfall RPG e como você pode aplicar ela não somente jogando o sistema de Skyfall, mas adaptando para D&D, adaptando para Ordem Paranormal, para Daggerheart, para Tormenta, para o RPG que você quiser. São ferramentas que vão ajudar você a criar narrativas mais profundas, se você for um mestre, e a criar mais profundidade para a história também do seu personagem, se você for um jogador. E em conjunto, vocês contarem uma história que vale a pena ser contada. Eu tô querendo falar desse livro já faz muito tempo. Eu, infelizmente, ainda não tive nem a oportunidade de jogar Skyfall RPG, nem mestrar, inclusive. Geralmente eu tô sempre mestrando, né? Pouquíssimas as vezes em que eu fui jogador, infelizmente. Mas eu tô muito ansioso para falar desse livro. Meu nomezinho está aqui dentro, inclusive eu participei do crowdfunding, eu tenho o kit completão. Eu peguei a versão com a caixa, tem a caixa aqui também, ó. Linda, tem muita coisa aqui dentro, inclusive. Se for interessante, eventualmente eu posso fazer um re-unboxing. Eu tenho até vídeo, se bobear, gravado, uma cota atrás, antes de eu escolher voltar a fazer conteúdo para internet. Mas eu tenho um videozinho gravado recebendo o RPG na porta de casa. Bom, eu vou falar de 3 mecânicas principais de Skyfall e como a gente pode tentar adaptar elas para outros sistemas. Tem algumas coisinhas que vêm junto com o conjunto principal que ajudam, obviamente, a gente a contar a nossa história. Lembrando que Skyfall também tem uma portabilidade nativa para dentro de D&D. Tá? Você consegue jogar D&D em 5ª edição, por exemplo, ou até o 2024, com o sistema de Skyfall completamente adaptado. Eles se juntam muito bem. O sistema de classes de Skyfall, para quem é familiar com Ordem Paranormal, vai pegar muitas referências aqui, até porque os escritores desse RPG, Pedro Coimbra e Silvia Sala, da Copycat Games, são algumas das pessoas que assinam o sistema original de Ordem Paranormal. Tem o dela aqui também. Eu tenho conexão com eles no LinkedIn, essa porra toda. Aqui já é a parte mais profissional, né? E eu, enquanto game designer, sou apaixonado pelo trabalho deles. E Skyfall fala muito pessoalmente comigo, desde a época do Formação Fireball. E foi uma das minhas principais introduções para assistir RPG no YouTube, né? Então, tá aí. Vai ser muito legal poder falar sobre Skyfall agora. Catarse. Se a gente for fazer uma associação com os mangás shonen, por exemplo, tem uma coisa que a gente brinca bastante chamado poder do protagonismo, né? Que quando todas as chances parecem dizer que vai dar merda, o protagonista consegue dar a volta por cima, né? Ou, por exemplo, a parada da inspiração divina, né? Ou alguma coisa do tipo. Catarse são pontos mecanizados relativamente similar com o que a gente teria, por exemplo, de uma rolagem com inspiração que a gente tem no D&D. Mas a diferença é que Catarse vai influenciar diretamente na sua narrativa. Acumular os pontos de Catarse e dentro do sistema você ganha uns pontinhos mesmo destacáveis para você poder materialmente simbolizar o custo deles. Ajudam você a tomar uma decisão que pode mudar todo o rumo da narrativa. Você, enquanto jogador. Seja num momento em que você precisa evitar um golpe fatal, seja num momento em que você precisa urgentemente fazer com que um item chegue do outro lado
de um salão no meio do combate que vai mudar o rumo da batalha, ou num momento de persuasão em que você está tentando evitar que aconteça uma guerra civil. Todos esses pontos em que você precisa rolar muito bem, você pode tentar forçar, entre aspas, com que a narrativa siga na direção que você entendia que seria adequada. Óbvio, como todo RPG, a sorte, né? Os dados contam a história. Eventualmente, as suas habilidades elas vão somar acima disso, mas usar os pontos de catarse permitem que você tenha um empurrãozinho a mais. Mas não é simplesmente só sobre usar os pontos de catarse. O que é mais interessante sobre os pontos de catarse é sobre como você pode modificar a sua narrativa na hora que você usa eles. Você tem que justificar narrando o que você faz a mais para forçar o uso dessa catarse. É aquele momento em que você entra na zona, tá ligado? Mas também como você ganha os pontos de catarse é muito importante, porque ele acrescenta muito na narrativa da história, ele traz momentos muito especiais. Então eu vou falar aqui rapidinho, lendo como referência o que a gente tem no livro e pontuando algumas coisinhas pra gente. Uma das paradas mais interessantes sobre usar catarse no seu sistema é que você pode, por exemplo, utilizar sempre o D6, que vai funcionar para toda a rolagem, em todo o sistema, tá? Em Daggerheart, em que você rola 2D12, por exemplo, você pode balancear rolando um D4. Mas eu ainda acho que o D6 dá um ponto muito forte para colocar ainda mais peso em cima do catarse, tá? Para Ordem Paranormal isso funciona tranquilamente. Todos os sistemas de D20 vai funcionar também tranquilamente. Não acredito que precisa de balanceamento para praticamente nenhum sistema, tá? Eu tô falando, óbvio, por cima dos sistemas principais que a gente mais costuma ver a galera por aqui pelo Brasil consumindo, né? Mas, enfim, seguindo aqui, os pontos de catarse, eles são rolados com um D6 e sempre no final. Então, depois de você rolar tudo, eu quero usar um ponto de catarse para diminuir o ataque do boss. Eu vou rolar um D6 no final, subtrair, e aí sim a gente vai saber se acerta ou não. Ou a soma. A soma também é da mesma forma. Você vai somar os valores do dado no final. Você só rola no final também. Então ele aumenta ainda mais o momento de tensão. Então o mestre pode, por exemplo, narrar parte do acontecimento, você rola o catarse e se mudar o resultado, alguma coisa inesperada muda. É incrível, é sensacional. Isso aqui para você criar histórias que vão trazer aquela sensação ainda mais cinemática, né? Que a gente tem. A gente tem alguns exemplos muito, muito icônicos, né? Eu vou citar uma cena, por exemplo, é o spoiler de One Piece em Dressrosa, quando o Doflamingo tá pra esmagar a cabeça do LOL, o Luffy aparece e consegue intervir naquele ataque. Aquilo lá poderia claramente ser uma cena de catarse. O Luffy tava se recuperando, tava longe do LOL, o LOL ia de base, e aí ele rolou um ponto de catarse, e logo no finalzinho, quando o pé do Flamengo já estava quase na cara do LoL, ele chega a tempo e consegue impedir o ataque. Isso, por exemplo, poderia ser uma rolagem de catarse. Acumular pontos de catarse também pode ser muito benéfico para o seu roleplay. Tem algumas regras sobre como você pode ganhar. Obviamente que o seu mestre pode te ajudar em questões narrativas de chamar esse momento para você. É um momento do monólogo, é um momento em que você vai fazer alguma coisa importante pro seu personagem, alguma coisa que não seja, talvez, nem necessariamente relacionada com o plot principal, alguma coisa para desenvolver a sua história. O que a gente tem aqui como regra? Nunca se acumula mais de 5 catarse por vez, tá? Então existe um limite de 5d6 no total dessa piscininha de pontos que você tem. Além de tudo, você pode ganhar catarse por algumas decisões diferentes. Skyfall tem uma parada chamada melancolia, que é uma característica que fica atrelada direto ao seu legado. O legado seria mais ou menos tipo a sua herança, a sua raça, depende da nomenclatura no sistema que você joga. Que nada mais é do que um bagulho que te ajuda a desenvolver a sua narrativa e a sua relação com o seu legado. Então também é uma parada muito interessante. Não vou falar sobre legados de Skyfall agora,
A gente vai falar da mecânica de catarse. Existem algumas oportunidades em que você pode interpretar a melancolia do seu personagem, se ele for um Mani ou se ele for um Tatsunoko, por exemplo. E você interpretar essa melancolia pode te render um pontinho de catarse. E é como você se relaciona à sua origem, né? Ao seu legado, à sua ancestralidade. Pode desenvolver histórias muito interessantes através disso. Em termos de regra, aqui está muito bem descrito. Sempre que o jogador interpretar a melancolia de modo a criar uma cena interessante ou colocar seu personagem em uma posição de desvantagem, a mestre deve conceder um ponto de catarse ao jogador. Cada jogador só pode ganhar um ponto de catarse por seu evento marcante por cena. Então, você, como jogador, pode assumir a agência. Então, você, como jogador, pode assumir a agência daquilo que está acontecendo e se impor desvantagem, se você quiser ganhar um ponto de catarse, né, no momento que você está fazendo uma rolagem que talvez não seja crítica, mas que vai acrescentar para a história, se você falhar, por exemplo, tá? Então isso aqui é bem interessante para a gente poder desenvolver, e se você estiver falando, por exemplo, de outros sistemas que não tem a mecânica de melancolia, você pode escrever coisas sobre o backstory do seu personagem, né, e utilizar dessa mecânica, né, de flashback, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, para desenvolver a história do seu personagem. Em Ordem Paranormal, por exemplo, você pode pegar os traumas de uma pessoa, ou ligações, conexões que a pessoa tem. Em D&D, obviamente, a gente sempre tem as relações de background, né? Mas o sistema em si, ele não permite muita coisa, mas dá para você pensar em adaptar essa mecânica também do background, também falar sobre a sua vida anteriormente, porque nem todo mundo seleciona background e fala diretamente sobre ele dentro da sua lore, tá? Isso acontece bastante, pelo menos nas mesas de D&D que eu já joguei e que eu já assisti em alguns lugares. E, óbvio, eu tô falando aqui de D&D e de Ordem Paranormal, que provavelmente são os dois sistemas que a maior parte das pessoas vão ter contato, né, aqui no Brasil. A gente tem, óbvio, Tormenta que vem dessa mesma escola, né? Na verdade, é o professor dessa escola toda de RPGs brasileiros, mas que também, obviamente, dá pra gente atrelar muitas coisas, tá? Pro próprio Daggerheart também, que tá ficando bem forte na gringa, você adaptaria a melancolia com a sua origem, por exemplo, entendeu? Ou com a sua herança, e aí você chama um roleplay em cima de algum desses tópicos e a pessoa que está mestrando para você te garante esse ponto de catarse. Poderia funcionar, tá? A mesma coisa funciona também pro seu antecedente, né? Que seria o seu background, alguma coisa do tipo. Então você pode pensar nessas possibilidades para adaptar para sua mesa, né? Pode relacionar com alguma coisa da sua classe, aí se você for um combatente, você pode falar sobre o seu treinamento, né? Sobre alguma coisa que aconteceu no seu treinamento e que te deu uma fundação para aquilo que está acontecendo agora na sua narrativa, para você poder usar o seu ponto de catarse. Mas uma das mecânicas mais legais sobre catarse é justamente o momento em que o mestre pega um ponto de catarse e coloca no centro da mesa e o grupo precisa escolher para quem vai esse ponto de catarse. E é óbvio que isso abre uma oportunidade muito foda para roleplay, porque os jogadores podem decidir entre si ou pode competir entre si para fazer uma cena muito legal e aí eles julgam quem merece esse ponto de catarse. Então isso também chama para mais interação. Para mesas muito iniciantes, por exemplo, seria legal como uma quebra de gelo para introduzir os personagens uns aos outros. Por exemplo, a cena da taverna ficaria muito mais divertida se você colocar um ponto de catarse para quem conseguir, sei lá, fazer a melhor cena de entretenimento no bagulho. Ou para quem, por exemplo, conseguir ganhar no jogo de truco que os caras estão jogando na taverna, tá ligado? Tem um monte de oportunidade para você poder usar isso. Eu acho muito interessante. Tem outros sistemas, óbvio, né? A gente tem o próprio Sacramento e o Assimilação, que esse tipo de coisa também funcionaria. É uma forma diferente de você enxergar o que é a inspiração e como adicionar camadas a ela sem deixar complexo, porque isso aqui é muito simples. É só você falar o que você faz por essa inspiração, né? É basicamente isso que você está dizendo. Você está dando agência para o jogador para poder ganhar um pontinho de catarse, né? Eu até já brinquei com uns amigos meus
Que é tipo você pedir pro cachorro fazer um truque, né? Aí o cachorro faz o truque e você dá o biscoito pra ele. Mas é basicamente isso. Você tá ajudando o seu jogador a criar uma narrativa mais legal e, em troca, o mestre é ajudado com vários tópicos que ele pode usar mais tarde para poder criar uma história ainda mais engajada no background dos seus personagens, né? Uma forma melhor de você conhecer as intenções dos seus personagens, quem eles são, o que eles querem, o que eles almejam, o que eles sonham, o que eles temem, enfim. Mas o ponto de catarse também pode ser utilizado para se transformar em pontos de ênfase. E ênfase é outra coisa que a gente vai falar aqui de mecânica também. Conhecendo Ordem Paranormal, você já deve ter ouvido a sigla PE, né? PE seria pontos de esforço, aqui a gente usa PE para pontos de ênfase. Nada mais é do que seria, por exemplo, sua barra de estamina, sua barra de mana, etc, etc, etc. Tá? No D&D você tem lá os slots de magia, por exemplo, ou a quantidade de usos por descanso longo. Aqui é diferente. Aqui você tem uma piscininha também de pontos, em que você pode pegar os pontinhos daqui, gastar para fazer uma habilidade. Mas não somente isso. E isso que eu acho incrível sobre Skyfall. Você não precisa se limitar à descrição da sua habilidade ou da sua magia e etc. Inclusive, as descrições em Skyfall são mais simplificadas do que aqueles textos bíblicos que você vai ter nas magias de D&D, por exemplo, que permitem para interpretação, permitem para personalização de acordo com o que o personagem quer, de acordo com o que o personagem faz, qual é a vontade dele com relação àquela magia, qual é a experiência desse personagem com aquela magia. Se você for um personagem vampírico, por exemplo, sua mesma bola de fogo pode ser uma bola de sangue, tá ligado? E aí você não quer que ela queime, você quer que ela tenha outro efeito. A gente tem uma paradinha em... Passou o bololô ali. A gente tem uma paradinha no D&D para a classe de Sorcerer, que é o Meta Magic, né? O feiticeiro pode transformar a magia gastando uma quantidadezinha de pontos. E isso funciona para ênfase, só que não se limita à magia. Ele se expande para todas as habilidades que você tem. Se você quiser usar um ponto de ênfase para, por exemplo, adicionar um efeito para uma habilidade ou uma magia, se você quiser mudar a forma de uma habilidade ou uma magia, né, por exemplo, de cônico para cúbico, que seja, se você quer remover alguma característica, pré-requisito ou modificação ou algum descritor da sua habilidade ou da magia, então, por exemplo, se você tem uma frase ali que define a sua magia, se você tirar uma palavra dessa descrição, talvez a magia mude como um todo. E isso permite para uns momentos narrativos incríveis. Então, abre-se, pelo menos é a forma que eu interpreto, tá, essa parte, abre um leque gigantesco para você poder contar uma história muito foda. E você pode também ampliar X vezes, garantindo um efeito adicional se o resultado do dado de ataque ou usado no teste for igual ou superior ao valor indicado na habilidade. Então, assim, você pode gastar uma certa quantidade de pontos de ênfase em cima das suas magias ou em cima das suas habilidades, por exemplo. Então, se você for uma pessoa combatente, talvez você não utilize muita magia, mas ainda assim você tem habilidades de combate corpo a corpo ou alguma habilidade de comunicação, né? E aí você pode utilizar a ênfase nesses momentos em que você quiser dar ênfase na sua ação e transformar aquele evento narrativo que seria só eu vou invocar uma bola de fogo pra... Mano, eu corto o meu pulso e aí começa a jorrar sangue e eu comprimo o sangue em uma bolinha de gude e aí eu taco a bolinha de gude em cima dos caras e explode numa bomba de sangue que dá dano ácido, tá ligado? Você pode fazer isso. Agora tá no momento da gente ficar um pouquinho darkzeira e abaixar um pouquinho da vibe. Então vamos falar sobre a sombra. Em Skyfall existe uma entidade que é, assim, na descrição do livro tá que é onisciente e onipotente, presente em absolutamente todos os momentos da narrativa e da história dos personagens, e principalmente tentando eles. Quando o seu personagem tá num momento de muita dificuldade, em que ele tá prestes a falhar, você, enquanto mestre, pode ser não o advogado do diabo, você pode ser o próprio diabo e propor um pacto.
em troca de um preço a ser pago, eu posso garantir um sucesso ou algo para você. Mecanicamente, usar um ponto de sombra, né? Você pode automaticamente transformar uma falha num sucesso, ou forçar uma criatura a rolar novamente, ou negociar algum outro efeito com a pessoa que está mestrando. Mas é um custo. O custo da sombra é literalmente perder parte da sua sombra. Aquilo que te torna você, você. Todos os personagens têm uma quantidade de pontos de sombra também. São alguns recursos a mais que você pode administrar, mas você pode pensar neles como uma barrinha de vida, barrinhas diferentes, né? Sombra, talvez, por exemplo, para ordem paranormal, a gente poderia colocar isso aqui como se fosse tipo um pacto com alguma entidade. E aí essa entidade tira um pouquinho da sua sanidade ou um pouquinho dos seus pontos de determinação de forma permanente. A gente diminui aquilo permanentemente para que você consiga um sucesso imediato ou alguma coisa crítica, tá? É uma barganha muito séria, uma barganha muito forte, mas isso aqui permite para uns momentos narrativos incríveis. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu chorei com cenas em que se envolveu o uso de pontos de sombra em Skyfall. Tem um momento muito específico em uma mesa que eu queria usar um cortezinho rapidinho para poder mostrar para vocês. Engrenagens quebrando. A sala começa a envergar ainda mais. Vocês têm dificuldade de se segurar. E só tem uma saída. O que vocês fazem? Eu volto pra mesa de barganha. Meu Deus, tá, beleza. Eu sou o gambler, né? Ele que vem buscar. Beleza, ela aceita. Caramba, velho. Eu vou lá, sento com ela. Uma pilha de papéis do lado, um contrato em branco. À medida que eu vou indo, na real, sentar na mesa dela, eu vou, tipo, desabotoando a roupa, tirando acessórios, tirando a minha bag of Holding. holding. Teu bolsão. Bolsão. Boto na mesa, boto meus utensílios, boto meu casulo na mesa. E aí, eu falo, o que tu quer de mim? Tudo. O que você quer em troca? Salvar os meus amigos. Esse é o acordo? Esse é o acordo. Então bota o papel. Começa a escrever com uma pena negra. A tinta é vermelha. E à medida que ela vai escrevendo, a pena começa a se tornar impura. Ela vai se tornando branca. Ela vai perdendo a cor. Vai se tornando completamente branca. Assina. Arrasta pra ti. O contrato diz: você vai dar a sua alma pra ela e ela vai salvar os seus amigos. E ela arrasta pra ti. O contrato é bem claro. Ela te entrega a pena. Eu pego a pena. O lugar é bem específico. Aonde você quer? Eu quero ir pra Terra dos Elfos. E eu assim. Diz que vai assinando, a sombra vai, tipo, indo pra tinta da pena, sabe? Entregando a sombra como tinta pra assinar o contrato. Beleza. Vocês todos sentem o corpo de vocês transformando em sombra. Vocês olham em volta e vocês estão sumindo. Vocês 5. Porque ele fez um acordo para salvar os amigos dele. E vocês estão vendo ele naquela sala desmontando, as colunas caindo. E o acordo foi bem claro. Quero salvar os meus amigos. Em um lugar muito específico. Terra dos Elfos. Mecanicamente, depois de perder 3 pontos de sombra, você passa a recuperar apenas metade dos seus pontos de vida por meio de fontes mágicas. Então, poção e magia só vai te curar metade do que for rolado. Isso já é difícil. Mas, se você usar 5 dos seus pontos de sombra, você não recupera pontos de vida nenhum por magia e nem por poção. Ou seja, apenas descansos podem te recuperar. Finalizei toda a minha pool de pontos de sombra, todos os meus 5 pontos foram gastos. A chance de eu definitivamente morrer é muito grande. E a partir do momento em que você entregou toda a sua sombra para a sombra, a sua morte não vai ser muito agradável. Você pode narrar, claro, a sombra de formas diferentes, dependendo do setting em que você tá. Por exemplo, o Daggerheart permite que você conte várias histórias em settings diferentes, certo? Vamos dizer que você tá jogando
num mundo em que as pessoas pilotam robôs para lutar contra anjos. E aí a entidade que representaria a sombra é a entidade que habita dentro do seu robô. Entendeu? Quem quer de referência, seja de referência. Mas tem algumas coisas que você pode ir pensando. Não dá para ser tudo muito adaptável, né? Até o exemplo que eu dei da sombra ser talvez um pacto com uma entidade. Você pode utilizar, por exemplo, sombra como se fosse algo em ordem paranormal que fosse uma barganha quase similar com o que acontece com o Transcender. Em Sacramento, por exemplo, que é um RPG já bem mais nichado, pode ser uma entidade específica que habita ali no sertão, sei lá, tá ligado? Você pode narrar alguma parada assim, e aí as pessoas se veem sentadas numa mesa para fazer uma aposta com essa criatura. Ou em assimilação, em que num momento de mutação você pode apelar para uma mutação direto, tá ligado? Nem precisa envolver a entidade em si, mas você sente o potencial de mutação e você aceita pagar o preço, e aí você se entrega para aquela parada até que você perca tudo de si, finalizando seus 5 pontos. Então, é extremamente adaptável. Eu gosto muito dessas 3 mecânicas, e eu acredito que, assim, óbvio, requer muito da criatividade, principalmente do mestre, mas trabalhar junto com os jogadores para negociar alguma coisa que faça sentido para vocês é a magia do RPG. RPG é um jogo completamente customizável. Você pode tirar e colocar as partes que você acha que faz sentido. Tem gente que gosta de jogar 100% de acordo com as regras. E tá tudo bem. Você pode querer só jogar de acordo com as regras. E aí eu recomendo você jogar 100% Skyfall, tá? Agora, se você quiser adaptar para alguma mesa que você tenha, porra, tem várias outras coisas que você pode fazer. Você pode pegar isso aqui e mudar a skinzinha dele para encaixar como uma pecinha dentro da narrativa que você está colocando. Eu vou dar um exemplo. Eu mestro uma mesa há mais de 4 anos para 2 amigos meus. A gente sempre se junta e joga por muitas horas. Eventualmente, quando a gente iniciou ali com o D&D, a gente imaginava que seguir somente aquelas regras estaria tranquilo. E foram as minhas primeiras experiências mestrando. Só que começou a chegar num ponto em que a história mudou tanto, as mecânicas mudaram tanto, a forma que a gente estava fazendo as coisas mudou tanto que deixou de ser D&D, tá ligado? E tá tudo bem, a gente tem diversas mecânicas diferentes. Eu sou 100% adepto da lei do legal, tá ligado? Desde que seja foda pra todo mundo e que seja divertido pra todo mundo, incluindo pro mestre, faz e foda-se, tá ligado? O que seja divertido pra você, mano. Porque, assim, vamos ser sinceros, ninguém joga RPG pra ser competitivo e, tá ligado? Competindo como se fosse jogar LOL, tá ligado? Você tá jogando RPG pra você entrar numa narrativa e contar uma história que seja divertida, tá ligado? RPG é pra ser divertido. Esse é o ponto principal. Não se pode esquecer disso. E utilizar de outras mecânicas e compreender outros sistemas ajuda, claro, você a contar histórias mais legais. E é claro que estar aberto para outras mecânicas, para outros sistemas e conhecer coisas novas e experimentar coisas novas, isso não serve só para RPG, mas serve para a vida também, né? RPG eventualmente acaba sempre tendo uma fácil mobilização de aprendizado da mesa para a vida. Eu tenho muito isso como experiência própria, e entender como você pode aprofundar narrativas com outras ferramentas ajuda você a enxergar as coisas de uma forma diferente e construir histórias que engajem cada vez mais quem está participando da história e até a você mesmo. Então é isso que eu queria falar sobre Skyfall. É um sistema que eu tenho um preciosismo, nunca consegui jogar, mas eu tenho muitas memórias afetivas com isso aqui. E as mecânicas que a gente passou por cima aqui, elas são completamente adaptáveis, né? Desde que você seja criativo o suficiente. E é óbvio, ninguém tá te forçando a ser criativo, tá? Às vezes ser criativo não é divertido pra você, às vezes você quer jogar de acordo com as regras. E tá tudo bem. E aí, pra isso, você tem um livro inteiro com... quantas páginas? Meu Deus. Mais de 500 páginas. Então, mano, se você não tem criatividade, 500 páginas talvez seja suficiente pra você. Então, é isso. Eu não vou falar sobre o sistema completo. Eventualmente eu gostaria de poder jogar Skyfall, mas é isso. Espero que tenha sido útil alguma coisa desse vídeo. E, enfim, se for útil também o conteúdo sobre Skyfall e
quiserem ouvir mais sobre Skyfall, só falar, porque eu tô muito disposto a falar sobre.